Igreja, bom dia a todos que estão nos assistindo. Que bom, irmãos, podermos estar reunidos, né? Que alegria poder participar do culto do Senhor. Espero que essa manhã todos estejam bem na presença do Senhor e com a esperança em Jesus Cristo, em Deus e no Espírito Santo do Senhor. Irmãos, primeiramente agradeço pela oportunidade de estar aqui, trazendo a mensagem. É sempre um desafio, irmãos, trazer a mensagem para o povo de Deus. E toda vez que nós vamos tratar sobre a palavra de Deus, ela é muito profunda, né? É como se nós quiséssemos pegar o oceano e colocar dentro de uma xicrinha, toda vez que a gente vem falar aqui. Porque são tantas coisas que Deus tem nos ensinado através da sua palavra, e nós não conseguimos falar completamente aqui, se não for pela direção do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo de Deus possa nos trazer clareza essa manhã, assim como Ele tem trazido todas as manhãs e todos os dias que está tendo o culto do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra em nossas vidas. Nós sabemos o poder que Deus tem sobre todas as coisas e que tudo foi feito através da palavra dele. E também sabemos que nossa palavra tem efeito sobre as pessoas, o que nós falamos também tem efeito sobre as pessoas. E hoje nós vamos tratar esses dois pontos, para que nós possamos ver essa importância da fé na palavra de Deus. Vamos falar de fé primeiramente em Hebreus 11, irmãos. Peço que vocês possam abrir. Hebreus 11, a partir do versículo 1. Porque a palavra, a fé estão ligadas, né? Hebreus 11, a partir do verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então nós vimos aqui que através da fé, nós entendemos que tudo foi formado através da palavra de Deus. Romanos 10, 17 fala que a fé vem da pregação, e a pregação vem da palavra de Deus. Todas as coisas têm a ver com a palavra de Deus, porque Deus é poderoso para poder fazer se cumprir tudo o que Ele tem falado. Todas as coisas foram feitas através da palavra de Deus. Nós também alcançamos testemunhos através das pregações, né? As pregações, quando nós ouvimos as pregações aqui na igreja, ou quando as pessoas estão falando lá fora, né, levando o evangelho, não são simplesmente pessoas comuns, né? Você não está calculando ali e está falando, mas são pessoas movidas pelo Espírito Santo. Todos nós que fomos batizados temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala através da sua palavra, nos usando. Então, nós trazemos esse testemunho da palavra em nós mesmos, através do Espírito Santo. O poder da palavra de Deus faz todas as coisas. A palavra traz comunicação, explicação, separação, unidade, assim como está escrito lá em Hebreus 4, 12, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela nos corta, ela separa o certo do errado, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Então, há muito poder na palavra de Deus. Há muitas coisas descritas na Bíblia, irmãos, sobre a palavra e o seu poder, e o efeito que ela tem sobre todas as coisas, né? Mas hoje, igual eu falei com você, nós vamos tratar também um pouco sobre o que nós falamos e o efeito que
do que você fala para com as outras pessoas. Convido os irmãos que nós possamos abrir Provérbios 18. Provérbios 18, versículos 20 e 21. Agora nós vamos tratar um pouco sobre a condição nossa de comunicar através da palavra. Provérbios 18, versículos 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come o seu fruto. Fala que a língua, irmãos, tem o poder sobre a vida e a morte. Eu comentei aqui, né? Em Tiago fala muito sobre a língua, né? Sobre o que nós falamos. O que você fala traz testemunho sobre você. Nós, quando estamos interagindo um com o outro, dependendo do que nós falamos, né, nós somos qualificados ou desqualificados perante aquela situação, quando estamos conversando com a pessoa, né? É sabido que a grande maioria das pessoas, nós mesmos, eu também, nós temos grande dificuldade em nos comunicar. Quando falamos de dificuldade, não estamos falando, né, da quantidade de coisas que nós estamos falando, mas sim da qualidade do tempo certo que aquilo está sendo falado, né? Qual o efeito sobre aquilo. Porque se falamos algo, certamente, este algo tem a ver com a pessoa que está conversando com a gente ou o local que nós estamos, né? Então, isso pode ser edificar ou depreciar a pessoa. Hoje aqui reunidos, irmãos, como a parcela do corpo de Cristo, nós estamos aqui para cultuar o grandioso nome do Senhor, né? E ouvir a palavra. Então, hoje aqui, o momento é de ouvir a palavra, para que ela encha nossos corações, que nós possamos aprender e praticar. Então, todo o intuito, quando nós estamos em algum local ou conversando com uma pessoa, logo, através da comunicação, aquela pessoa sabe as nossas intenções, né? E você também conhece a intenção da pessoa. O que Deus, através das pessoas que Ele tem colocado para levar a mensagem, Deus tem colocado diversas pessoas aqui, e lá fora também, né? Para levar a mensagem, a palavra de Deus de forma pura. E essa palavra tem feito efeitos em nossas vidas também. E nosso coração deve estar cheio dessa palavra para que quando nós formos interagir uns com os outros e até com as pessoas, que isso possa transbordar através do Espírito Santo como palavra do Senhor na vida daquelas pessoas. A nossa comunhão aqui é muito importante para isso, né? E o tempo todo, irmão, nós estamos conversando, nós estamos falando, né? Desde o momento que nós aprendemos a falar, desde pequenininho, nós estamos sempre falando, estamos sempre expressando nossas vontades, né? Ou o nosso conhecimento. E nós utilizamos muito a fala, né? Para trazer, para comunicar. Eu acho que é o meio de comunicação que nós mais utilizamos. E tem pessoas que falam até dormindo, né? No caso, pessoas que são sonâmbulas, né? Eu lembro que meu pai, ele é sonâmbulo, sabe? E aí, quando ele dorme, você consegue conversar com ele e ele fala qualquer coisa. E aí, quando está dormindo, não consegue falar mentira, né? Então, se você perguntar para ele qualquer coisa, ele dormindo, ele fala. Então, é até um perigo, né? Dependendo da situação, né? Mas a gente está sempre falando. Quando estamos conversando, levamos uma imagem. Quando nós estamos falando, levamos uma imagem, carregamos uma imagem com as pessoas. Quando nós comunicamos com outra pessoa, nós estamos num momento de interação um para com o outro, né? Dependendo do que nós falamos, nós já tratamos aqui, nós podemos ser qualificados ou desqualificados, né? Todo mundo aqui já passou por isso, acredito. Quando a pessoa vem com uma conversa que não agrada, ou às vezes um tema que não agrada, ou que seja até palavras palavrão, alguma coisa assim, a gente logo já fala, essa pessoa aí, né? Não é para estar no meu convívio aqui, eu não vou conseguir tratar com aquela pessoa. E infelizmente é muito comum, né? Hoje não, de muito tempo para cá, é muito banalizada essa questão. As pessoas falam palavrão, né? Está conversando com você, de repente ela fala uma gíria, alguma coisa assim, e para quem não tem o costume, não leva, aquilo acaba sendo ofensivo, então realmente desqualifica, né?
Em diferentes situações das nossas vidas, utilizamos as nossas palavras para julgar, ou nos defender, ou contar sobre as nossas vidas, e demais situações. Usamos a nossa palavra para nos defender, para acusar, ou que seja, para qualquer coisa, né? Mas a nossa palavra e o que falamos tem o poder realmente de nos conduzir à vida e à morte. Por isso, temos que ter responsabilidade no que nós estamos falando e com quem estamos falando. Tanto com os nossos filhos, tanto no nosso trabalho. Eu gosto de pensar assim, nós costumamos conversar com as pessoas de fora, melhor do que nós conversamos com as pessoas de dentro. A gente, muitas das vezes, nós somos ríspidos com nossos familiares, nossas famílias, não temos paciência e falamos, né? Muitas vezes coisas absurdas, coisas terríveis com os nossos familiares. E com as pessoas que estão lá fora, nós temos aquela cordialidade para manter uma certa imagem, né? É preciso que nós possamos aproximar essas duas pessoas, né? Para que nós não possamos desacatar, ainda mais os nossos familiares, pessoas que nos querem bem, que estão conosco todos os dias, né? Já falamos aqui sobre as mentiras, enganos, coisas terríveis que podemos fazer quando estamos falando, e que se certamente, irmãos, nós não nos arrependermos das mentiras, do engano, de tudo que nós temos falado que não agrada ao Senhor, nós estaremos condenados, porque a nossa palavra, ela tem o poder de nos conduzir à vida ou à morte, assim como nós temos visto aqui, né? Irmão, há um tempo para todas as coisas. Eu convido vocês para que nós possamos abrir Eclesiastes 3, 1 a 8, que aqui fala sobre o tempo, porque também é importante não somente saber o que falar, mas o tempo de falar, né? E o tempo de se calar. Eclesiastes 3, 1 a 8. Eclesiastes 3, versículos de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. É tão bom, né, irmãos, ouvir a palavra de Deus. Há tempo para todas as coisas. É tão bom saber a hora exata de falar, e é difícil nós acharmos essa hora certa de calarmos ou falarmos, né? Acredito que todos nós já passamos por isso. É tão bom levar notícias boas, né? Acho que para notícia boa não há tempo, né? Qualquer hora que alguém chegar com a notícia boa, a gente quer, né? Qualquer hora que é algo que nos vai deixar alegres, motivados, né? E é tão bom nós termos essa percepção de entender o momento de falar. Eu gosto de pensar, às vezes, irmãos, às vezes nós estamos no direito, às vezes, de retrucar ou de falar. Pensando assim, nós que somos pessoas casadas, e até em qualquer situação, né? A pessoa está nervosa ali naquele momento, está falando, às vezes ela está até errada quando ela está falando, mas ali já não importa mais, porque ela perdeu aquela razão, aquele sentido, e está falando, está brigando, está discutindo. E logo, se você falar, né, se você for retrucar o que a pessoa for falando, aquilo vai tomar uma proporção que você não quer. Então, muitas das vezes, é preferível nós calarmos ali naquele momento, e quando a pessoa estiver mais calma, nós ir lá e conversar com aquela pessoa, porque aí sim, né? Ou então, se você puder falar, assim como tem falado na palavra de Deus, né? A palavra branda, a palavra boa, ela abranda o furor, né? Então, palavras boas, para que aquilo não se torne algo maior do que é, né? É muito importante nós sabermos o tempo e a qualidade do que nós estamos falando. Há uma passagem, irmãos, particularmente eu gosto muito, eu acho que é uma das passagens assim, que eu mais gosto, que está lá em Provérbios 17, 28. Vamos ler, irmão? Provérbios 17,
28. Na minha versão fala assim: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Em outras versões fala, né, até o tolo, né, até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Muitas das vezes, irmãos, é preferível estar calado, para a gente não falar besteira e falar bobeira, né? Porque nós queremos mostrar que nós conhecemos, que nós sabemos, e acabamos atropelando ali nas palavras, né? Então é importante saber essa hora. Não podemos perder a oportunidade de falar, mas também não podemos perder a oportunidade de estarmos calados. Nós devemos falar, irmãos, muitas das vezes, assim, pensando sempre no outro, porque essa semana, eu acho que foi essa semana passada, eu reparei uma coisa que o rapaz falou comigo, falou assim: você já viu quando a gente está contando alguma coisa, um para o outro, você chega para a pessoa e dá um exemplo de alguma coisa da sua vida, você fala assim, não, cara, eu comprei um carro. Muitas das vezes a pessoa fala assim, ela em vez de falar, nossa, comprou um carro, não, ela fala assim, não, eu também comprei um carro, na vez que eu comprei. A pessoa sempre fala dela, né? Ela ouve o que você falou e fala dela, ela não está ali falando com você, né? Então nós temos que prestar atenção, porque isso incomoda as pessoas. Porque nós queremos sempre equiparar, sempre igualar, sempre mostrar que nós passamos por aquela dificuldade. Isso pode afastar as pessoas de nós, porque sempre nós estamos contando algum certo tipo de vantagem, né? Irmãos, eu também tenho muita dificuldade de ouvir, né? E principalmente ouvir a palavra de Deus, porque quem dera se nós, toda vez que a gente lê se é a palavra de Deus, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a palavra também, né? E quando nós ouvimos a pregação, também estamos ouvindo a palavra, estamos deixando que ela entre em nossos corações, né? Mas há uma dificuldade muito grande em deixar que a palavra entre no nosso coração. Muitas vezes a gente escuta e deixa passar e não reflete, não pensa, né? E às vezes nós estamos com a cabeça aérea, é tanto problema, é tanta coisa que está na nossa cabeça, que você não consegue transpor essa barreira, dessa dificuldade que você está passando. Mas, irmãos, nós temos que pensar o seguinte: a solução de tudo está em Deus. Não está no que você está pensando aí agora. Às vezes você está refletindo, está pensando lá na sua casa, ou amanhã que vai trabalhar, ou quem vai viajar, e está cheio de preocupação, e aí a palavra de Deus, às vezes, não entra no seu coração. Jesus tem o poder, irmãos, de cuidar de todas as coisas. Ele tem cuidado de todas as coisas para você. Escute atentamente a palavra que é nos trazida sempre. Não deixe de ler, não deixe de orar ao Senhor, né? Irmãos, a palavra de Deus fala que a fé vem do ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que é difícil a gente ter crédito para poder falar, né? Porque às vezes quando a gente fala alguma coisa com a pessoa não dá muito crédito. Muitas vezes as pessoas não te conhecem, você não traz um testemunho, né? E as pessoas costumam aumentar a proporção do que é falado para ganhar esse crédito, né? Gostaria que nós pudéssemos abrir lá em Mateus 5, versículo 37. Mateus 5, versículo 37. Aqui Jesus está falando sobre os juramentos, né? E o juramento em cima do que está sendo falado, né? E passa essa credibilidade. Porque dependendo de quem está falando, a gente não acredita, né? A pessoa às vezes fala alguma coisa, a gente conhece a pessoa e fala assim, eu acho que essa coisa aí não é desse jeito, né? Vamos lá, Mateus 5, o versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que disso passar, vem do maligno. É interessante, né, irmãos, a gente pensar assim, porque quando você tem que provar o que você está falando, é tão ruim, eu acho tão ruim, quando alguém põe em descrédito o que você está falando, é tão ruim, e aí a gente acaba até ultrapassando alguns limites, né? A pessoa fala, não, pela alma da minha mãe, pela alma do meu pai, e tal, tentando trazer como se fosse verdade aquilo, né? Mas a palavra de Deus fala, o seu sim tem que ser sim, o não, não, porque o que passar disso, vem do maligno, né? Você quer ver uma pessoa, irmãos, quando
nós identificamos a pessoa que não tem muito crédito, aquela pessoa que está ali no meio das outras pessoas contando vantagens sobre o que tem, as coisas que fez, o que vai fazer, né? Jesus mesmo tem falado que quando se traz o testemunho de si mesmo, né, ele não é válido, né? Então, às vezes a gente vê a pessoa ali soberba, né, falando e trazendo vantagens sobre as coisas que ele tem, o que ele fez, né? Isso é um perigo, porque para alcançar as expectativas do que ela está falando e mostrar aquela situação para as outras pessoas, ela acaba mentindo, acaba acrescentando. Eu acho que isso é o que mais acontece, sabe? Eu lembro de uma situação, todo mundo aqui conhece, eu acredito, né? Assim, é um ator famoso, é o Will Smith, e todas as vezes aparece direto aí, é o Will Smith e o Jack Chan. As pessoas gostam de falar que eles morreram e põe na rede social. Não sei se alguém já viu isso aí. Eu lembro uma época que o meu irmão, a gente era mais novo, aí meu irmão foi lá e falou com um amigo dele assim, ô cara, você viu o Will Smith morreu? Aí ele falou assim, é mesmo? Eu falei, ele morreu. Meu irmão estava brincando com ele. Aí meu irmão foi para casa, ele passou um dia, 2 dias, aí todo mundo estava falando, você viu o Will Smith morreu? Aí meu irmão estava lá rindo, né? Falei, esse pessoal está sem saber, né? Aí teve uma moça que falou assim, não, morreu mesmo, eu vi o velório na televisão e tudo. Eu falo que isso aconteceu comigo. Então, a gente, assim, para manter uma ideia, né? Ainda mais quem gosta de dar a notícia, acaba acrescentando para trazer a veracidade do que está sendo falado, né? E isso é mentira, né, irmãos? Acaba sendo uma bobeira. Acontece muito até no meio jovem, né? As pessoas para se incluir no meio ali do grupo, né? O jovem está sempre caçando um grupo para estar, né? Acaba mentindo, acaba acrescentando, né? Mas nós temos que enxergar isso e parar com isso, irmãos. Essas perspectivas que nós temos sobre nós mesmos, né? Nós devemos ser mais realistas e mais humildes, porque se nós pegarmos essas perspectivas e queremos colocar em cima das outras pessoas, né? E queremos contar vantagem para ser pessoas eloquentes, pessoas verdadeiras, entre aspas, né? Nós podemos acabar errando, irmãos, e errando feio. Irmãos, o crédito, quando você está falando, ele é igual o SPC e o Serasa, sabe? Porque eu já tive meu nome restrito uma vez, há um bom tempo atrás. E é tão ruim, né? Porque quando você tem um crédito no seu nome, no seu CPF, então você vai lá comprar alguma coisa, eles te dão esse crédito, você compra. Se você não paga, o seu nome é restrito. Então você não consegue comprar nada a prazo mais, você tem que comprar sempre com dinheiro, né? E dependendo do que você vai comprar, é muito difícil. Seria bom se todos nós pudéssemos comprar tudo à vista, né? Juntar o dinheiro. Mas nós sabemos que nós temos muita dificuldade. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade nessa área financeira. Eu acredito que muitos também têm, na questão do controle financeiro. E é difícil a gente juntar aquele dinheiro para poder comprar o que é necessário, né? Então, a palavra é da mesma forma. Quando você não tem crédito, é difícil. Quando você fala e as pessoas não acreditam, é muito difícil, é ruim, né? E você tem que estar sempre justificando o que você está falando. É tão ruim, irmãos. Eu lembro de um exemplo antigo, irmãos, que foi me falado, de uma pessoa que trabalhava numa loja de tecido, e lá se vendia. Antigamente tinha muito essa questão do cheque, né? Hoje eu acho que nem utiliza mais. E aí ele chegou para comprar uma quantidade boa de tecido, e aí o vendedor falou, não, vou vender para você e tudo. Ele pegou o cheque e deu. Aí o cara falou, não, nós não aceitamos mais cheque. Aí aquela pessoa falou assim, não, mas eu sou evangélica. Aí o vendedor abaixou e pegou um tanto de cheque sem fundo, falou, você que tudo falou que era evangélica também, ó, e ninguém pagou. Então acaba que o testemunho do que foi falado ali não se deu proveito, né? As pessoas sendo evangélicas ali e não pagaram, evangélica, né? E não pagaram o que devia, acabou desqualificando. Então o que a pessoa falou, achando que ia ser vantagem, foi desvantagem. Aí que não vendeu mesmo, né? Então é perigoso trazer esses títulos, essas coisas, para poder testificar o que você está falando, né? O que você fala tem efeito físico, certamente espiritual e mental e emocional. Quando nós falamos, as pessoas podem se sentir desprezadas, né? Ou quando deixamos de falar também, as pessoas se sentem desprezadas. E aquilo tem um efeito físico, né? A gente vê aí a questão do bullying nas escolas, e quantas notícias ruins que nós temos sobre o bullying,
sobre as pessoas que entram dentro da escola e matam, e tudo por causa de a forma que as pessoas tratam ela, sabe? Nós temos que ter cuidado com os nossos jovens para que eles não usem do bullying para com as outras pessoas. As diferenças são expostas ali. Eu acredito que essa idade de 14, 13, até pessoas mais velhas, né? O bullying é muito presente na vida do adolescente, né? As pessoas são muito taxativas, e nós já vimos coisas horríveis, pessoas jovens que suicidam, pessoas que matam por causa disso. Então, as pessoas que são jovens, nós somos jovens da igreja, temos que ter cuidado com o que está sendo falado, irmãos. Em uma condição especial, irmãos, eu também gosto muito de pensar, quando a pessoa vai fazer algo, por exemplo, eu mexo com manutenção. E aí, quando eu vou mexer numa máquina, eu vejo a máquina assim e eu vou começar a mexer no equipamento. Se o cliente me pergunta, e aí, você acha que dá para resolver essa máquina? E eu chegar para o cliente e falar assim, não vai dar para mexer não. Aí realmente não vai funcionar não, a máquina não vai funcionar, porque eu sou a pessoa que está designada para fazer o serviço, eu já estou falando que não vai funcionar, então não vai funcionar, com certeza não. Então o que você fala, às vezes, já desqualifica até o que você vai fazer. Se você fala assim, não, eu vou levantar cedo, eu vou para a academia, eu vou correr, e você fala, e chega da hora de manhã cedo, você não levanta, o que você falou não fez efeito nenhum, né, sobre o que você pretendia fazer. Quando você, irmão, estiver passando por qualquer dificuldade em sua vida, trace palavras boas para que você possa enfrentar aquele desafio. Tire essas palavras de derrota, essas palavras que você não vai conseguir, e ponha na mão de Deus. Primeiramente, nós devemos orar a Deus e pedir orientação, para que, se aquilo for da vontade deles, que nós possamos ter força, entendimento e sabedoria para tratar esse assunto. E depois, você deve atacar aquele problema com o poder de Deus em sua vida, né? Com toda a diretriz que Deus tem te dado em relação à palavra dele. Isso é importante, irmão. A palavra, o efeito da palavra, vai ser a sua atitude diante da situação. Você, quando acorda de manhã cedo, você tem que dar o seu bom dia a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, e falar assim, irmãos, eu vou levantar, Senhor, com a sua bênção, o seu Espírito preenchendo o meu coração, e hoje eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que tudo dê certo segundo a sua vontade. Você tem que ser positivo, você tem que falar, Aí, às vezes, irmãos, é importante você falar para que você possa ouvir, porque às vezes a gente fala e não acredita no que a gente está falando, né? Fala, não, Jesus Cristo está, você pensa, Jesus Cristo está aqui do meu lado, você pensa, né? Mas quando você não externa, quando você não fala, fica uma coisa meio fora. Então, quando você acordar, fala, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus, esteja comigo, fale, deixe de sair, porque aí Deus já estará lá, né? Mas aí você vai estar convicto em seu coração que Jesus e o Espírito Santo e Deus estará lá, né? Irmãos, isso nós estávamos falando sobre a credibilidade do homem, né? A nossa credibilidade das pessoas. Mas, e Deus? Deus tem todo o crédito, né? Tudo é de Deus. Nada que Deus falou, Ele não cumpriu. E tudo que Ele falou, se cumpriu e ainda vai se cumprir nas nossas vidas, né? Quando Deus fala, lá em Apocalipse 21, eu peço, irmãos, que nós possamos abrir. Apocalipse 21. Versículos 3 e 4. Essas aqui, irmãos, são palavras de Deus, palavras de Jesus, do Espírito Santo. Essa palavra, irmão, tudo que está escrito aqui, ela tem crédito. E ela tem que ter crédito em você e em seu coração. Tudo que é falado aqui, ele tem crédito. Deus não precisa que você não acredite no que vai acontecer. Mas você precisa acreditar, porque Deus, Ele vai fazer de acordo com o que Ele colocou aqui na sua palavra. Vamos lá em Apocalipse 21, 3. Então ouvi uma grande voz, vinda do trono, dizendo, eis que o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram.
Irmãos, você dá crédito para isso que Deus tem falado? Você dá crédito para isso que através da palavra, o Espírito Santo tem nos revelado? Se tem alguma coisa que tem crédito para nós e que deve ter crédito em nossas vidas, é a palavra de Deus. Ele vai enxugar, irmãos, independente do seu problema, Ele vai enxugar as suas lágrimas. Ele vai enxugar as suas lágrimas. Deus, Ele sempre vai cumprir o que Ele tem falado com nós. Irmãos, vamos ler lá também, em Mateus 6,33, porque é uma passagem bem conhecida, mas nós somos testemunha disso. Lá em Mateus 6, no versículo 33. Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Tudo que Ele tem falado com nós, Ele cumpre. Nós somos testemunhas fiéis disso. Vale a pena que nós possamos ler. Mateus 6, 33. Lá está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, nós já provamos disso e provamos isso todos os dias. Quando você e eu buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele nos acrescenta todas as coisas. Todas as coisas. Esse momento que você está aqui, irmãos, que você, essa semana, não sei a luta que você passou, as dificuldades que você tem passado, mas quando você decidiu em colocar o reino de Deus, a vontade de Deus, em primeiro lugar, Deus tem cuidado de todas as coisas. Todas as coisas. Então, quando nós estávamos falando daquela preocupação, deixe que Deus vai cuidar dessas coisas. Pronuncie palavras que você ouça a palavra de Deus, certamente, para você adquirir a fé cada dia mais, e pronuncie as palavras que vão te trazer esse bom ânimo. Tudo que for provido da sua boca, fale coisas boas, elogie as pessoas. Eu acho tão bonito, irmãos, quando eu encontro pessoas que têm a facilidade de enxergar o lado positivo das pessoas. E é difícil, eu não sei se vocês conhecem pessoas assim. Toda vez que a gente olha as pessoas, acho que é algo mental nosso, né? Nós queremos sobressair sobre aquelas pessoas e não vemos as qualidades delas. Mas todos nós temos qualidade. E por que nós vamos ficar exaltando os defeitos das pessoas? Nós devemos exaltar a qualidade daquelas pessoas, de todas as pessoas. Todo mundo tem uma qualidade. E isso é importante, irmãos. E é tão bom quando alguém fala da nossa qualidade, né? E é ruim quando fala do defeito. O defeito a gente está sabendo, né? Mas é tão bom quando alguém fala assim, né? Não, pessoa, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa agradável. A gente fica cativado em se tornar até melhor do que a gente é, né? Então, tire da sua mente essas coisas que estão te prejudicando, as palavras, até, infelizmente, irmão, tem pessoas que, se você não conseguir interagir com ela de forma a influenciá-la a Jesus, ela vai te influenciar negativamente. Há um conflito ali quando você está com uma pessoa e ela não segue a Deus, não segue a palavra, e você não consegue influenciá-la para que ela possa escutar a palavra de Deus. Então, se você não está conseguindo, irmãos, ore por ela, mas evite-a, porque senão ela pode te fazer o efeito reverso em você. Porque se você estiver no meio de pessoas que falam palavrão, que está ali falando besteira, que está ali fazendo coisas que não são da palavra de Deus, e você não está conseguindo mostrar para ela aquele erro, e se você está naquela convivência, você pode ter certeza que você vai ser influenciado, né? Isso é uma prática da palavra de Deus. Você vê quando Deus tem falado na palavra, quando o apóstolo Paulo tinha chegado na cidade e estava pregando a palavra, e a palavra não era recebida, e eles queriam viver da forma que eles viviam, o que ele mandou? Mandar você tirar o sapato, bater a terra dos pés e ir para outra cidade, né? Então, temos que perceber o tipo de meio que nós estamos vivendo, e se a sua influência com Jesus está afetando aquelas pessoas, porque senão pode estar tomando um efeito reverso, através da palavra, as atitudes e o que a pessoa está falando. Irmão, nós devemos confiar em Deus. A palavra de Deus fala que, lá em Jeremias 17:5, né? Vamos ler lá em Jeremias 17:5, irmãos? Está por final aqui já? Jeremias, capítulo 17, versículo 5.
Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aqui fala do homem, da falha da nossa carne, né? Confiar tanto do homem externo como no homem interno, confiar em você mesmo também se aplica, né? Confiar em nós mesmos, ou em outra pessoa, depositar a sua esperança, irmãos. Aqui quando está falando confiar, depositar a esperança, a sua esperança no que é carne, no que é vivo, né? A sua esperança não é depositada ali, a sua esperança é depositada em Deus. A palavra de Deus, ela nos julgará no último dia. O homem, irmãos, nós como homens, nós somos falhos, somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus, né? Mas a palavra não. A palavra de Deus, o que Deus tem nos falado através da Bíblia, ela tem crédito. Ela tem crédito. Então, vamos ler lá, irmãos, em João, nós estamos acabando. João 12, 48. Evangelho de João. Vamos ver o que Jesus tem falado. E tudo isso, irmãos, tem a ver com a palavra de Deus, o que nós enchemos nossos corações. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esta o julgará no último dia. Então, irmãos, podemos observar que a chave da palavra é viver a palavra de Deus. Porque ela vai te julgar no último dia. É a palavra de Deus que vai te julgar no último dia. Nós não devemos viver sobre a nossa própria palavra. O nosso testemunho tem que ser o testemunho de Jesus Cristo, irmãos. Devemos encher os nossos corações com conhecimento e a prática da palavra de Deus. E aí sim, nós podemos alcançar a palavra perfeita de Deus e podemos falar abertamente, porque o nosso coração estará cheio da vontade de Deus, irmãos. Irmãos, e por fim, vamos só ler 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro Coríntios capítulo 15. A partir do versículo 50. Toda vez, irmãos, que você estiver enfrentando um problema, que seja qualquer tipo de problema, lembre dessa passagem, 1 Coríntios capítulo 15, que é o que Deus tem falado com o apóstolo Paulo, para passar para a igreja em Coríntios. Capítulo 15, 50, a partir de 50. Isto afirma, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Isso que vos digo é um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Irmãos, que a palavra de Deus seja levada em nossos corações, que nós possamos estar essa semana e sempre com o Espírito Santo, Jesus e Deus em nossas vidas. Obrigado, irmãos.